Nas igrejas, infelizmente, nós temos pessoas das trevas que vão para a igreja e que se infiltram no nosso meio, com a intenção de fazer o quê? Recolher informações. O grupo dos intercessores dentro de uma igreja é um grupo chave. Dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, o primeiro intercessor é o pastor. O primeiro e o maior intercessor é o pastor. Não, o intercessor mesmo, aquele que deve se levantar para orar. Primeiro é o pastor. Depois do pastor, né, pode ser um grupo específico ou grupo dos obreiros, que são intercessores. Mas há algumas igrejas que têm grupos específicos para intercessão, né? Independentemente de como esteja organizada a igreja, mas depois, né, do pastor como intercessor, temos um grupo ou temos os obreiros como intercessores. Este não é um grupo que deve ser aberto para qualquer pessoa, porque nem todo mundo está preparado para lá estar. Nem todo mundo está preparado para as lutas que esse mesmo grupo vai enfrentar. Nem todo mundo está capacitado para enfrentar as batalhas que esse grupo vai enfrentar. Quando nós estamos na intercessão, nós lidamos diretamente com espiritualidade, questões ligadas à espiritualidade. Nós lidamos diretamente com espíritos. Nós lidamos diretamente com ataques das trevas. Então, a primeira defesa de uma igreja, né, falando na oração, voltando-se na oração para aqueles que oram, é o pastor. É o primeiro que vai interceder e lutar as lutas que Satanás levantar contra aquela mesma igreja, ou paróquia, ou associação, ou grupo. Mas a seguir está o grupo. Se esse grupo não estiver devidamente constituído por pessoas que verdadeiramente oram e buscam a Deus em espírito e em verdade, a igreja está em risco. A igreja está em risco. Por quê? Porque se nós olharmos o livro de João capítulo 4, versículo 1, onde está a dizer, quando o Senhor, nesse caso está a falar a respeito de Jesus, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o ponto é, quem são as pessoas que informaram aos fariseus que Jesus batizava mais discípulos do que João? Essa pessoa que foi até os fariseus, ele deu informações minuciosas, deu informações precisas. Eles chegaram lá, primeira informação que ele passou. Primeiro, Jesus batiza, os discípulos de Jesus estão a batizar, João Batista também está a batizar. Essa é a primeira informação que ele trouxe. Segundo, ele chega e diz com precisão que Jesus está a batizar ou está a fazer mais discípulos do que João Batista. Nota esses pontos. Como é que essa pessoa conseguiu se aperceber de todos esses dados e levar até os fariseus? Só pode ser um infiltrado. Então, nas igrejas, infelizmente, nós temos pessoas das trevas que vão para a igreja e que se infiltram no nosso meio, com a intenção de fazer o quê? Recolher informações. Porque essa pessoa que foi informar aos fariseus sobre Jesus estar a batizar, a fazer mais discípulos do que João, era na verdade uma pessoa que se infiltrou no meio das pessoas, dos intercessores ainda não, das pessoas que estavam aí para ver Jesus ou para ser batizados por Jesus, com a intenção de recolher informações a respeito de tudo o que estava a suceder aí e levar aos fariseus. Isso é o que faz um espião, isso é o que faz um infiltrado. O que é que ele faz? Ele entra no meio da igreja, se infiltra no meio da igreja, começa a colher informações da igreja e leva até aos fariseus. Mas agora, se há um grupo onde deve-se evitar ao máximo a existência de infiltrados, é no grupo dos intercessores. Então os intercessores têm um papel fundamental no crescimento. Eles têm um papel fundamental no crescimento da igreja, no desenvolvimento da igreja, no mantimento da atmosfera espiritual que paira sobre uma determinada igreja. Por isso é que é o grupo que não pode de maneira alguma
ter infiltrados. Estamos felizes por ter chegado até aqui conosco. Siga as nossas redes sociais para ficar a par de toda a informação. Juntos e cada vez mais próximos.